Começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. Flamengo finalista pela 7ª vez do Campeonato Carioca, verdade, um recorde. E o Bruno Henrique está fora da primeira partida da final contra o Fluminense. O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Mais de 150 milhões no Flamengo para contratações. Provavelmente vai sobrar aí 25 milhões de euros, né? Para você contratar, dá para achar as peças ali que tiverem falta. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, vamos juntos aqui na manhã desta terça-feira analisar as últimas informações do Flamengo, que começou a preparação para a partida contra o Fluminense, que acontece nesta quarta-feira. O Flamengo vai ter mudanças na escalação. Vamos juntos aqui analisar a imprensa, trazendo as novidades do Mengão. 150 milhões entrando nos cofres do Flamengo no meio do ano para fazer contratações para o Super Mundial. Tem informações sobre o Bruno Henrique, mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, explode o dedo do like e vamos bater juntos aqui uma meta de 3.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Coloca aí o seu estado, coloca aí o seu país pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias fazemos pra vocês as informações do Flamengo. Você tá tomando seu café da manhã? Se preparando pra ir trabalhar, pra levar seu filho na escola? Vamos juntos agora então analisar as informações do Mengão? Vamos juntos aqui? Cresce nesse vídeo, vou deixar o canal da Flá TV e ESPN Brasil, Benê Casagrande. Link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Uma alfinetada na coletiva de que Felipe Luiz só perdeu pro Fluminense do Mano Menezes. Isso é um fato, mas é um Flamengo também muito embalado. Serão 2 jogos muito complicados pro Flu. Os confrontos entre Fluminense e Flamengo desde 2023. 3 vitórias do Flu, 5 empates e 5 vitórias do Flamengo. A única derrota do Felipe Luiz foi para o Fluminense, um 2-0 no Brasileirão de 2024. Então vamos ouvir o que Mano Menezes falou depois dessa partida contra o Volta Redonda, Fluminense na decisão do Carioca. Tínhamos muitas coisas que tínhamos que administrar hoje, além do jogo em si. Tínhamos 3 jogadores com cartões amarelos que não podiam tomar hoje porque corria o risco de ficar eventualmente fora de um segundo jogo de final, e conseguimos fazer isso bem, levamos a nossa vaga para a final e agora vamos pensar na final. Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é para a gente, né? Os jogadores estão muito confiantes nesse crescimento que tivemos, e agora vamos para a disputa. Acho que é um jogo grande, é um adversário grande. Acho que o torcedor está feliz da gente ter chegado. O adversário é o Flamengo e o Pedro Henrique Torre vai chegar aqui ao nosso Sport Center também com as informações do Flamengo, que chega a essa decisão de Carioca. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Flamengo finalista pela 7ª vez do Campeonato Carioca, verdade, um recorde aí, enfim. Desde 19 para cá o Flamengo carimba sua participação em finais do Campeonato Carioca. Quase sempre um Fla-Flu, né? Porque em 19 contra o Vasco, ano passado contra o Nova Iguaçu, nos outros anos contra o Fluminense, aí 2 para cada lado, mas a notícia dessa segunda-feira não é boa para os rubro-negros. O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, sentiu um incômodo ali na parte posterior da coxa direita e aí foi reexaminado nesta segunda-feira pelos médicos do Flamengo. E aí, de fato, foi constatada uma pequena lesão, não é nada grave, mas é uma pequena lesão muscular. Então o Flamengo está naquela história de poupar jogadores no Campeonato Carioca, de olho na temporada. Então o Bruno Henrique fica fora desse primeiro Fla-Flu e muito provavelmente não vai ter condições de jogo no segundo. O Bruno Henrique é aquele negócio, ele quer jogar todas, está bem sentido, é difícil até de convencê-lo de que não tem condições, mas de fato ali pelos exames de imagem e tudo mais, constatada uma lesão. Então é aquele sentimento ruim para os rubro-negros, porque o Bruno Henrique
vinha muito bem nesse início de temporada, decisivo na Supercopa, o rei dos clássicos, fez gols nos 2 jogos das semifinais, né, contra o Vasco lá no Newton Santos, 1-0, gol dele, empatou o jogo contra o Vasco no Maracanã, 100º gol dele com a camisa rubro-negra, 22 gols em clássicos. O Flamengo planejava até uma homenagem nessa segunda-feira para ele, mas não tem clima diante dessa lesão aí, então de fato fica fora. Agora a gente ouve um pouquinho, Glaucia, do doutor Fernando Sasaki, do departamento médico rubro-negro ali, futebol profissional, falando um pouquinho sobre essa questão do Bruno Henrique. Vamos lá? O Bruno Henrique, né, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato. Fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, né, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. Tá então, Glaucia, o doutor Fernando Sasaki falando sobre o Bruno Henrique. O Danilo deve voltar sem nenhum tipo de problema. Ficou fora, aquele controle de carga que existe no Flamengo, enfim, jogador mais veterano, mas decisões pela frente, deve atuar. Também a questão ali do Cebolinha, pode até retornar, quem sabe, é uma opção também. Está ali já na fase de preparação, ele teve uma lesão muscular pequena também, mas está em processo de retorno, já fazendo trabalho no gramado. Mas o Luiz Araújo pede passagem, né? Porque fez um golaço contra o Vasco, muita gente pedindo ele no time titular, de repente se abre uma brecha. E o Juninho, contratado no início do ano junto ao Karabakh do Azerbaijão, fez alguns jogos, sentiu um problema muscular, edema, ficou fora e aí voltou, atuou alguns minutos contra o Vasco. É uma possibilidade para o Filipe Luís também. Vamos ver o que ele vai fazer, mas Bruno Henrique, camisa 27, ídolo histórico do Flamengo, perde muito provavelmente os 2 jogos da final no Maracanã, quarta-feira, e o segundo jogo ainda vai definir aí, tem agora à tarde uma definição aí pela FED, vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Tá bom, Glaucia? Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada pelas informações, trazendo tudo aí do Flamengo, também atualizando a situação do Bruno Henrique. O Flamengo chegando a essa final como um favorito, Fernando, por tudo que a gente vê já desse trabalho do Filipe Luís, início de temporada, enfim, embora seja um clássico. O Flamengo não foi brilhante contra o Vasco, mas é o melhor time do Rio. Trabalho cada vez mais afiado, um elenco encorpado. Desde a última temporada, o Filipe já causou impacto nesse elenco, que sempre foi considerado o melhor do país, mas hoje mostra no campo um futebol de organização, de ambição, de atitude, com um nível de intensidade bem alto. Ele consegue cobrar isso dos jogadores. Então acho que chega assim como status de favoritismo, mas o Flamengo vai precisar jogar mais do que mostrou contra o Vasco. O Fluminense ele vem numa curva de ascensão na temporada, Aos poucos o Mano Menezes foi encontrando um padrão para essa equipe tricolor. Vai ser uma final, acho, com muito conteúdo para a gente acompanhar e, obviamente, um jogador do tamanho do Bruno Henrique e com a qualidade dele vai fazer muita falta, porque ele é um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro, é lendário no Flamengo, conquistou muita coisa, já foi rei da América, fazendo gols, conseguindo se recuperar de lesões, de alguns traumas. Mais uma vez fica fora por conta de uma lesão, em uma final de Campeonato Carioca, pelo menos no primeiro jogo. E aí, pensando friamente no que o campo está trazendo de respostas para o Filipe Luís, eu acho que faz sentido você colocar o Luiz Araújo. Você puxa o Plata para jogar um pouco mais avançado e vira e mexe, o Filipe Luís faz isso na equipe rubro-negra e coloca o Luiz Araújo, que para mim, no time ideal do Flamengo, ele está presente. O Luiz Araújo, ele não é um jogador que tem tanta grife, mas desde a última temporada ele é um dos melhores jogadores do Flamengo, porque ele entrega velocidade, marcação, doação e números expressivos, assistência e gol. Então acho que naturalmente ele seria esse jogador para entrar no sistema ofensivo do Flamengo com o Plata mais à frente. Tem a opção do Juninho, mas o Juninho ainda não se provou, Um salto muito grande na carreira dele, ainda está se adaptando. Eu acho que o mais prudente seria
ir com o Luiz Araújo na quarta-feira como titular, Glaucio? Processo aí pra gente. Bom, vamos lá. Tinha um orçamento anterior feito pela gestão do Landim e o que essa gestão fez? Ela fez uma coisa que chama orçamento base zero. Ela pegou aquele orçamento e desconsiderou, e isso não é nenhuma coisa de achava que tinha... Simplesmente ela decidiu fazer tudo de novo, e o que eles chamam de orçamento base zero é tipo começar com todos os princípios do zero. Refazer todos os custos e todas as receitas para refazer tudo desde o início. E isso se faz em geral quando você tem uma troca de gestão e o objetivo em geral é cortar custos. O que eu falei com as pessoas, eles deram essa previsão que já foi, enfim, amplamente divulgada aí, tanto no UOL quanto em outros veículos, que é de 1,4 bilhão de reais aqui de receita para esse ano, e é um valor, se você considerar o que estava previsto anteriormente no ciclo, né, quando o Flamengo fez ali de ciclo era 1,162, então eles estão com um orçamento de receita bem agressivo. E por quê? Porque o Flamengo está apostando que nesse ano já vai conseguir aumentar receitas. Uma das coisas, essa coisa de venda dos direitos internacionais via um novo modelo, mas tem outras ideias e ele está apostando que vai ter esse aumento, sim, de receita significativa. Então, já de início, projeta uma receita que seria maior do que a maior da história, né? Que foi aquela de 2023 de 1,370 bilhão. E aí, com isso, né, com a melhoria, digamos assim, não sei se dá para dizer melhoria, mas assim, com essa uma previsão de mais dinheiro, quando você teve um início apertado de ano, a gente já falou várias vezes disso, que o clube tinha pouco dinheiro em caixa, depois foi reconstituindo caixa e tal, com essa previsão, você teve um aumento ali da previsão do dinheiro para contratações, que agora vai ficar em 30 milhões de euros, né, sendo que lembrando que já foram gastos aí 5 milhões no Juninho. Antes a previsão era 20 milhões de euros, vai ter que fazer vendas para isso, todo mundo sabe que está quase previsto que o Wesley vai acabar sendo vendido no meio do ano, né? Mas a previsão é essa, então no meio do ano você vai ter algum investimento aí provavelmente maior do que teve nesse início de ano, que foi um dinheiro muito pequeno para o padrão do Flamengo, né? 5 milhões de euros no investimento numa janela é bem pouco, né? Um clube que costumava, mas no meio do ano vai ter esse crescimento, então você vai ter reposições, não sei se vai chegar a tempo do Mundial, porque tem a história do Jorginho, né, que tá para fechar, se vai não vai, e pode ter outros jogadores, se vai ser pro Mundial ou se vai ser pro restante da temporada, mas então essa previsão bem agressiva de receita, que o clube vai ter que tentar cumprir, né, já que previu, uma redução de custos significativa para geração de mais caixa e nesse meio termo, você conseguir um dinheiro a mais para investimento, que aí para o meio do ano provavelmente vai sobrar aí 25 milhões de euros, né? Para você contratar, dá para achar as peças ali que estiverem faltando. Ô, Rodrigo, e esse recálculo aí não foi feito só nessa questão de investimento no elenco? Eu me lembro que ao final da Taça Guanabara o BAP divulgou esse recálculo também em relação ao estádio, né? Se eu não me engano, passou de 1,9 bi para 3 bi, né? Então teve esse recálculo também, né? Não, teve, mas o orçamento do estádio, nesse momento, é completamente separado, porque o Flamengo já não tinha, mesmo na época do Landim, não tinha uma previsão de grandes gastos com o estádio em 2025. E ainda agora que o projeto foi jogado para longuíssimo prazo, né? A gente ainda vai saber qual vai ser o prazo, então certamente não tem custo grande do estádio. Vai ter ali uma consultoria, alguma coisa nesse sentido, talvez já um início de descontaminação de alguma coisa, enfim, mas custo ainda pequeno, então nesse caso não tem impacto no orçamento do clube. As duas coisas estão sendo separadas nesse momento, né? Mais para frente, quando você tiver uma ideia exatamente quando você vai ter uma previsão de começar a obra, tiver todo o orçamento do estádio pronto, aí você vai saber quando que vai ser esse impacto. Nesse momento os dois orçamentos não se encontram tanto. Ô Renato, tendo aí em vista que vai ter dinheiro em caixa, com a análise que você faz do elenco atualmente, já dá para apontar ali onde o Flamengo pode atacar aí no mercado para se reforçar pro resto da temporada? Ou ainda está cedo para ter essa análise? Não, eu acho que um ponto fundamental, que o Flamengo já devia ter feito isso desde 2019, é ter um cara para revezar com o Arrascaeta, né? O Flamengo não tem um reserva do Arrascaeta. Pode jogar o Gerson? Pode, mas não é a mesma coisa. Pode jogar o De La Cruz? Pode, mas não é a mesma coisa. Então o Flamengo tinha que ter um jogador, e eu acho que continua tendo que ter esse jogador, sabe, de armação. Um jogador que, por exemplo, poderia ter sido o Alan Patrick lá atrás, quando o Alan Patrick se ofereceu ao Flamengo por causa da guerra na Rússia. E o Flamengo simplesmente ignorou e ele foi parar
no Internacional, onde tem jogado muito bem. Eu acho que essa daí é a primeira posição. E, claro, tem uma anterior agora, que é a lateral direito. Né? O Boto, que vem de ser scout, o Boto é, acima de tudo, um scouter, ele já deve ter escolhido pelo menos 2 opções de lateral direito para contratar na saída do Wesley, né? Porque não pode o Flamengo perder um cara que hoje em dia é importante dentro do time, importante dentro do esquema, que sabe que vai perder e não se preparar para contratar um jogador do mesmo nível dele. Ô, Renato, você acha que o Varela não segura essa bronca, não, como titular? Na saída ele pode até ser titular do Flamengo, mas o Flamengo perde muito com a troca do Wesley pelo Varela. O Wesley, hoje em dia, é uma opção ofensiva importantíssima no time do Flamengo. O Varela é um jogador mais defensivo, um jogador, sabe, de marcação. Eu acho que botar o Varela de titular e puxar o garoto lá, que tem um garoto agora, que eu me esqueci o nome dele, que já até jogou recentemente. Daniel. O Daniel, exatamente. Enfraquece muito a posição. Enfraquece bastante a posição. Agora, o jogador... Pode falar, Rodrigo. Não, assim, o jogador que eu vi recentemente que tinha característica parecida com a do Wesley, ataca bem, esse lateral do Racing, né, que jogou contra o Botafogo, Martirena, né? Martirena. Esse tem uma característica, lembra um pouco o Wesley, digamos assim, da forma como ele ataca, quase como um ponta, enfim. Tem uma... Mas não sei se vão ser... O Flamengo já monitorou esse jogador, né? Já tentou contratá-lo lá no meio do ano passado. Informação que o próprio Martirena deu aí numa entrevista aí para a imprensa argentina. E, assim, tem a situação também de um 9, o Pedro volta no meio do ano. Sim, é verdade. A gente não sabe como é que vai voltar o Pedro também, porque é uma lesão muito grave. A gente pode lembrar até do Bruno Henrique, assim, o Bruno Henrique agora voltou a ser o Bruno Henrique que a gente conhece, mas demorou, porque geralmente essa lesão é grave, o cara vai readquirir a confiança ali na dividida e tudo mais, e o Juninho até agora não vingou, né? Você acha que ainda dá para esperar mais? Tem que ter mais paciência com o Juninho? Você acha que o Juninho ainda pode entregar mais ali, ou, Renato? Ou é melhor Pode. Não, por enquanto não é o caso de ir ao mercado. Foi ao mercado buscar um centroavante artilheiro e buscou o Juninho. Eu acho que é muito cedo, até porque ele jogou poucas partidas, se machucou e tudo. Agora, ele vai precisar jogar muito mais do que ele está jogando, né? Ele está brigando com a bola até agora. Então, tomara que o Boto tenha acertado, né? Seria muito ruim a primeira escolha do Boto ser errada, né? Então, vamos esperar. Mas sim, eu acho que primeiro tem que se dar mais jogo ao Juninho, e o Juninho vai ter esses jogos até o meio do ano, e aí vamos ver, se o Juninho se encaixar, ele até alivia o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando voltar, joga de ponta esquerda, que é a posição que ele gosta, entendeu? Ponta esquerda vindo para o meio. Agora, o Juninho precisa começar a botar a bola na rede, né? Ele botou muito pouco até agora. O Juninho, ele se colocou nessa situação a ponto de, agora, se ele estivesse indo bem, com esse desfalque do Bruno Henrique, ninguém ia ter dúvida que seria ele o substituto. Mas como ele ainda não entregou o que se espera, é bem capaz de que ele não seja a primeira opção. E, bom, se depender também da opinião popular aqui, mais de 1.000 votos, 1.063 votos, escolheram pelo Luiz Araújo, né? 68% dos votos preferem que o Luiz Araújo seja o substituto do Bruno Henrique. Isso acontecendo, o Plata ali vai exercer mais a função do Bruno Henrique ali, né? Com o Luiz Araújo jogando mais aberto. Mas, Braz, Luiz Araújo, quando chegou, o que ele era esculhambado pela torcida, né? Então, é sempre bom lembrar dessas coisas. Inclusive por mim. Quando a gente fala dos jogadores que estão se ambientando, é sempre bom lembrar dos que começaram mal e hoje estão muito bem, né? Chegou a ser muita grife. Gente, o Cebolinha ficou mais de anos sem jogar nada. Quem recuperou o Cebolinha, e isso é um dos poucos méritos que eu dou a ele, foi o Tite. O Cebolinha não estava jogando nada quando veio do Benfica, passou mais de um ano. Uma passagem no ano anterior, Renato, mas foi... mais ou menos. O Vitor Pereira, ele teve uma boa... Ele estava jogando bem também. Olha, já se pensava que ele era o novo Luan. Bom, gente, a live vai se caminhando para o final. Queria agradecer a participação de vocês, do pessoal aí que participou das enquetes, mandou mensagem aqui no chat. O chat tá bombando, tem tricolor ali no chat também. Aquela discussão ali sadia com os flamenguistas. Lembrando que a live do Flamengo é toda segunda-feira a partir das 16 horas, 16 às 17. Compartilhem aí, se inscrevam no canal. Bom, vocês querem deixar um palpite para o Fla-Flu de quarta-feira? Eu vou deixar um palpite duplo. Vou dar um palpite. Como nós não vamos ter live do Flamengo antes do segundo jogo, eu vou deixar logo um palpite duplo. 1-1 na quarta-feira, 2-0 Flamengo.
no sábado ou no domingo. E aí, Rodrigo? Palpitão. Assim, eu vou dizer que palpite é meio um chute. Às vezes as pessoas acreditam que o jornalismo esportivo, por algum motivo, tem uma bola de cristal, né? Que o que a gente fala aqui tem algum... Porque não adianta ter conhecimento de coisa nenhuma para ficar dando palpite. O futebol é uma coisa tão aleatória que muda completamente. Mas vamos lá, pela brincadeira. Eu acho que é 1-0 na quarta-feira e empata em 2-2 no domingo. Eu acho também que vai ser apertado. Eu acho que o primeiro jogo sai como empate, como o Renato falou, e na decisiva lá o Flamengo ganha bem. Chuta um 2-0 aí também. Vamos lá, aí vocês podem já depois pegar o recorte aí e zoar a gente se não der. Gente, muito obrigado. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Valeu. Beleza. Infelizmente, hoje eu estava a caminho do SBT, por volta de mais 11 horas da manhã, recebi a informação, Bruno Henrique está fora do jogo de quarta-feira, ele está com uma lesão, ele fez exame, pode cravar aí, Vene. Fui e cravei. Pum. Óbvio que quando você dá uma notícia como essa e repercutiu muito, mesmo a fonte sendo muito boa, você fica com certo receio. Fala, caraca, mano, imagina se ele não ficar fora. E aí falaram assim, Vene, o Flamengo vai emitir um comunicado aí com o médico. Eu falei, ih, rapaz, vão desmentir minha notícia. Eu fiquei esperando. E aí, óbvio que pelo lado do jornalismo veio a confirmação, você fica feliz de um lado e do outro você fica muito triste como torcedor, porque eu não queria ver o Bruno Henrique fora desse duelo com o Fluminense. Independentemente se você é torcedor do Flamengo, do Fluminense, você quer ver um bom jogo. E o Bruno Henrique é um dos melhores jogadores do campeonato e da temporada, inclusive, não só do Flamengo. Infelizmente, a informação acabou sendo confirmada com o médico Fernando Sasaki dizendo o seguinte em um vídeo. Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior da coxa. Já iniciou o tratamento de imediato. Fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. Esse final do comunicado do Sasaki, para mim, é avisando o torcedor, não vamos matar nenhum jogador no Campeonato Carioca. Como o Felipe Luiz já avisou em várias entrevistas coletivas, o que eu acho certo. Agora, tem um lado bom nessa história aí. Qual é o lado bom? Que a mesma pessoa que me disse que ele está fora do jogo de quarta, me disse que no final de semana a chance é boa do Bruno Henrique ficar à disposição. Eu diria que se o jogo fosse jogo único, nessa quarta, o Bruno Henrique iria no sacrifício, conhecendo o Bruno Henrique, porque ele é um leão. Ele é um leão fisicamente falando. Mas fica aí a informação que, de fato, quarta-feira ele está fora. Vene, quem você colocaria? Luiz Araújo, sem sombra de dúvida. Mas é função diferente, Juninho é melhor. Cara, o Juninho não vive grande fase. Até agora não mostrou por que veio, por que da contratação. Tenho paciência, não estou aqui pedindo fora Juninho, nada disso, mas é momento. O futebol que o Luiz Araújo vem jogando é muita bola. Eu colocaria ele. Eu acho que é a oportunidade perfeita para o Luiz Araújo ser titular nesse time do Flamengo. Só uma atualização, Cebolinha já está no campo fazendo trabalhos com a fisioterapia, está perto de ser entregue à preparação física para depois retornar ao time do Flamengo. O Michael ainda está em tratamento. Para finalizar nosso vídeo, a notícia boa que eu prometi para vocês, mais dinheiro para reforços. É isso mesmo. BAP, presidente do Flamengo, atingiu uma de suas primeiras metas ao revisar o orçamento para 2025. Os novos números serão enviados para aprovação do Conselho de Administração do clube. Inicialmente, a gestão anterior de Rodolfo Landim havia reservado 124 milhões de reais para reforços. Com a revisão, esse valor subiu para 186 milhões de reais destinados a contratações. Até o momento, o rubro-negro já investiu 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais na compra de Juninho, enquanto o Danilo chegou sem custo após o fim de seu contrato com a Juventus. Informação do UOL confirmada aqui por nós também. Aí, nação, então, as últimas informações do Mengão. É uma pena aí que o Bruno Henrique se lesionou, ele não vai estar na primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. A gente torce para que ele volte para a próxima partida, mas essa última ele vai estar de fora e aí vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar. Provavelmente o Luiz Araújo deve entrar, tá brilhando, né, fazendo gols quando entra. E eu gostaria que você fizesse o seguinte, vai nos comentários aí e coloque qual é o seu palpite para a partida de amanhã entre Fluminense e Flamengo, a primeira partida da final do Campeonato Carioca. Coloca aí nos comentários qual é o seu palpite. Eu vou deixar meu palpite aqui registrado já
Pra mim vai dar Flamengo 2-1 na primeira partida da final do Campeonato Carioca. O Flamengo sai na frente, vai vencer essa partida aí contra o Fluminense. É uma partida que estava tendo poucos gols, né? Na última partida terminou 0-0, mas essa partida eu creio que o ataque do Mengão vai brilhar. 2-1, colocar o palpite aí 2-1 para essa partida, tá bom, nação? Muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral sempre, deixando o seu like, se inscreva aqui no canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias vamos trazer para vocês todas as informações do Flamengo, tá bom, nação? Um grande abraço, um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.